Então, nesse vídeo aqui vai ser explicado como funciona a questão de conversão de valores no GeneXus quando ele é passado por uma variável inteira, uma variável monetária e como funciona cada tipo de conversão. Vão ter vários exemplos aqui, são 10 mais ou menos, é lógico que na medida que o tempo vai passando a gente vai aprendendo outros, mas assim, vamos lá, vamos considerar pelo básico. Então, eu criei uma variável inteira de 4. Primeiro porque eu vou usar um número que vai ser 1 vírgula alguma coisa, 1 ponto alguma coisa, variável qualquer. Outro, quando ele recebe casas depois da vírgula. Eu estou criando uma com 2 casas. Tá, mas daí, se tiver 3 casas, como é que vai ficar a segunda casa? Como é que é o arredondamento? Então, nós vamos ver esse exemplo aqui agora de como é que funciona quando é passado em cada situação um valor na variável para ele converter para inteiro, que é o val, né? A função val faz isso, ou quando ele é convertido para numérico da própria variável, mandando para uma variável com casas decimais, que é essa aqui, que tem 2 decimais, tá? A outra questão é quando a gente usa o round naquela variável. Por quê? O round está dizendo, olha, eu quero que tu faça o arredondamento na casa tal. Ou seja, se eu tiver 1.15, eu quero, olha, arredonda na casa 1. Ou seja, depois da vírgula é para arredondar na casa 1. Então tá, eu vou colocar situações em que é informado uma palavra qualquer. Aqui não foi informado nada, nesse exemplo aqui. Depois vai começar com o valor 1, depois 1.2 e por aí vai. Vamos ver como é que fica a execução disso aí. Bom, aqui nós temos cada situação. Então, se eu passei uma string sem valor, o inteiro, ou seja, o val, vai ser 0. O double vai ser 0. E o arredondamento, que é o round, vai ser 0. Exempt é a única situação onde ele vai dizer sim, exempt. Por quê? Não foi passado o valor. Em todas as outras, se vocês olhar aqui, ó, não. Por quê? Porque foi passado algum valor. Alguma coisa além de espaço em branco foi colocado. Então vamos lá. Situação 2. O valor chama teste. Convertendo para inteiro, 0. Para double, 0. E arredondando, 0. Situação 3. Uma string com o valor 1. O inteiro, 1. O double, 1.00. O round, 1.0. Olha só, estou arredondando para uma casa. Uma decimal. Então, o round vai dizer que é 1.0, não o double, 1.00. Situação 4. Valor 1.2. Olha só, não é 1,2, é 1.2. Int 1. Ou seja, ele simplesmente cortou o ponto 2. Double 1.2, ou seja, ele conseguiu identificar que isso aqui é uma variável numérica e tem resultado depois da vírgula. E o round também é a mesma coisa. O round sempre vai assim, ó, no momento que o double passou, o round vai passar a mesma coisa. Vamos para a situação 5. Valor 1,2. Eu passei uma string chamada 1,2. O que é o int? A mesma coisa do outro lá. Não, no int isso aqui é 1. E o double é 1. Opa! Por que o double aqui é 1 e no anterior era 1.2? Porque uma vírgula não é interpretada como sendo uma decimal. A vírgula é como um caractere estranho. Então ele arredondou o valor que estava antes da vírgula. O round assumiu o que estava no double. Vamos para a próxima, situação 6. Valor 1.2 e pode não estar dando para ver muito certo ali, mas é um ponto e vírgula. O que deu int? 1. O que deu double? 1.2. Olha só, ele ignorou simplesmente que existia um caractere estranho ali. Ele interpretou o double da mesma forma que foi colocado lá em cima, porque era um ponto, não era uma vírgula. O round assume o que o double assumiu, então beleza, fechou. Vamos lá, agora vamos mudar um pouquinho. Ó.
Vamos mudar o valor de 1.2 para 1.6 e 1.66. O que nós vamos ter na situação 7? A string é 1.6. O que é o int? 1. Ou seja, ele pegou só o valor inteiro, ele ignora o que tem depois da vírgula. Depois do ponto, no caso, né? O que é o double? 1.6. O que é o round? 1.6. Correto. Agora vamos lá. A string é 1.66. Situação 8. O que o int diz? É 1. Por quê? Porque ele vai ignorar o que tem depois da vírgula. O que o double diz? O double diz que é 1.66, exatamente como foi passado. O que o round diz? É 1.7, porque o round é um arredondamento. Ou seja, ele vai seguir a regra de arredondamento clássico que diz qualquer valor que passar de 1.5 sobe para o próximo número mais alto para fazer o round. Então, como nós estamos arredondando na primeira casa, ele vai dizer, olha, o negócio é o seguinte, esse cara aqui não é 6. Eu não estou fazendo um corte do segundo 6. Eu tenho que pegar e considerar esse segundo 6 como sendo um elemento que vai dizer como eu arredondo a primeira casa do número. E aí ele diz assim, não, beleza, o 6 é maior que 5, vou arredondar para 7. Então fica 1.7. Vamos considerar o round agora com decimais de 1.49 e 1.5. 1.5, 1.50, tá? Então, nós temos 49 e 50. Como que ele vai funcionar, pegando a situação 9 aqui, com o valor de 1,49? O int continua sendo 1. Vocês podem ver que em todos os casos o int foi 1. Com exceção daqueles dois primeiros lá, onde eram números inválidos, então ele retorna 0, né? Mas quando é um número válido, ele vai retornar o int 1. O que é o double? O que é o valor monetário, entre aspas, monetário, né? É um valor com casas decimais. É 1.49. Fechou? O round, arredondar esse valor, a regra clássica diz, se não chegou no 5, ele continua sendo 1. E aí a gente entra para a última situação, onde a gente pega a variável 1.5, ou seja, 1.50, que não é 1.49, o int continua sendo 1, o double continua sendo 1.50, mas o round mudou para 2. Por quê? Porque o round entendeu que 1.5 é mais do que 1, então ele manda para 2 quando a gente faz a conversão na primeira casa. Feito, pessoal?